dizer que o parabéns ele é extensivo não só a mim, mas a toda a diretoria, né? Todos aqueles que apoiaram a nossa chapa, votaram na nossa chapa, e principalmente a própria categoria petroleira, né? Do Norte Fluminense, que deu uma demonstração muito grande de maturidade política, né? Nós tivemos a presença de mais de 60% dos nossos filiados nas urnas, um processo que, apesar de nós termos 26 listagens distribuídas por diversos pontos, nós não tivemos a duplicidade de votação. Isso é muito importante, isso demonstra uma maturidade muito grande da categoria. E a avaliação que eu faço desse processo é que, mais uma vez, a disputa ela se deu entre aqueles que efetivamente, no caso a Chapa 1, tem um trabalho já consolidado, né? A gente está, esse grupo político à frente do sindicato desde a sua criação em 1996, e um trabalho e com propostas concretas para conduzir a categoria nos próximos 3 anos. Isso foi muito importante. Um grupo que buscou o tempo todo fazer com que a disputa fosse feita pelo voto, pela vontade da categoria. E do outro lado, os nossos opositores, obviamente, que prometendo muitas das vezes aquilo que eles mesmos sabem que não pode cumprir, mas fazendo o jogo democrático, né? E estou muito satisfeito, cansado, obviamente, porque é um processo bastante cansativo, tanto eu como a minha diretoria, mas feliz por ter a oportunidade e o privilégio de estar à frente da diretoria deste sindicato por mais 3 anos. 2.600 votos num processo tão longo quanto esse, né? É bastante significativa e coloca nos nossos ombros uma responsabilidade muito grande, porque a partir do dia 2 de julho, nós vamos representar não só os 2.600 eleitores que votaram na Chapa 1, mas os 8.000 petroleiros filiados e mais tantos outros 5.000 que não são filiados. Então nós vamos estar representando esses 13.000 petroleiros aqui da nossa região e sabendo da nossa responsabilidade que o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, ele é hoje o sindicato que dá a direção para o movimento a nível nacional. Então essa é a grande responsabilidade. Então esses 2.600 petroleiros que votaram na Chapa 1, eles também estão nos delegando toda essa responsabilidade de conduzir não só a categoria aqui no Norte Fluminense, mas a categoria a nível nacional também, né? Nós estamos trazendo para a nossa direção 12 trabalhadores que não estão na atual gestão, muitos deles jovens, né, que se destacaram nas últimas lutas nossas e que vão fazer essa integração conosco, pegando a nossa experiência, a nossa forma honesta de fazer política sindical, porque isso é muito importante. É importante a gente... Eu costumo dizer sempre que eu fui gestado numa geração que faz uma política sindical diferenciada, né? Baseada na ética, baseada no compromisso, baseada na verdade, né? E coisas que a gente vê hoje e que são raros, tanto na política partidária como na política sindical. Então, a nossa missão vai ser passar para esses jovens que estão chegando toda essa forma de fazer política. E penso que não vai ser difícil, porque quando nós os escolhemos para fazer parte da nossa chapa, esse é um critério que a gente utiliza, né? Por isso que eu digo que nós temos um grupo, nós não somos um bando que se reúne às vésperas da eleição, monta uma chapa para disputar a eleição. A gente busca ao longo dos 3 anos de mandato consolidar um grupo político que não necessariamente tem que ter as mesmas ideias, né? Porque você ter a pluralidade de ideias ela é importante, mas que o pensamento, a forma de agir, a forma de fazer política, ela é essa sim, tem que ser igual, né? E aí isso é muito importante, e o sucesso do Sindipeto Norte Fluminense, ele demonstra que nós estamos no caminho certo. Eu não conheço, Álvaro, um sindicato que tenha feito uma apuração tão transparente como o nosso fez.
transmitida a todo instante pela Rádio NF online, né? E as pessoas elogiaram isso. Então, só um sindicato que tem consolidada a democracia no seu interior, dentro da sua direção, tem a condição e a capacidade de fazer isso para fora também, para o mundo inteiro. E o Sindicato Norte Fluminense, né, inclusive vocês participaram, foram peças fundamentais nesse processo, sob a condução do nosso diretor Marcos Breda, né? Nós temos essa tranquilidade. Por quê? Porque, volto a dizer, aqui no nosso sindicato, a forma de fazer política ela é diferente, né? Diferente de outros sindicatos que, a cada dia que passa, veem o seu número de associados diminuir pelo equívoco que tem, pelos equívocos que tem cometido ao longo da sua história. A nossa trajetória ela é diferente. O nosso número de filiados, a cada dia que passa, ele aumenta. Ou seja, as pessoas acreditam a cada vez mais na solidez da instituição Sindipetro-NF. E acreditar não quer dizer ter fé cega. Você pode acreditar discordando. Isso é um processo democrático, ele é dessa forma mesmo, e a gente respeita. A nossa presença constante nas bases, ela de fato é um aprendizado do dia a dia, né? Mas o petroleiro, ele efetivamente ele passa por algumas angústias e que quer algumas respostas da nova direção, como por exemplo a questão de saúde e segurança, né? Que a gente começou um trabalho já de algum tempo, né? E que estamos dando prosseguimento, e é um processo inédito dentro da história do movimento sindical. Então, o aprendizado de você estar olhando nos olhos dele, falando a verdade, sabendo ouvir, né? Sabendo ouvir, respeitando a posição dele. O fato de você falar também a verdade, né? Ele é muito importante. Muitas das vezes a gente perde até alguns votos, né? Eu costumo dizer que o eleitor, e eu fazia uma comparação, né? Muita gente votou no José Serra porque ele prometeu o salário mínimo de R$600, que ele não ia cumprir, mas ele promete, joga. A oposição, ela tem essa característica, né? Joga uma proposta que sabe que não vai cumprir, mas para angariar alguns votos. E nós não fizemos dessa forma, né? A nossa orientação enquanto coordenador do sindicato era a gente sempre está prometendo aquilo que a gente tem condições de cumprir junto com a categoria, né? Então essa foi mais um exercício, mais um aprendizado que nós tivemos, que por muitas vezes a gente fica, o candidato fica tentado a prometer algo que não pode para angariar votos, mas a gente conseguiu não fazer isso. E um outro grande aprendizado que nós tiramos dessa eleição, efetivamente, foi que a nossa participação, a nossa presença nas bases, ela se faz cada vez mais necessária, né? Por conta da particularidade, toda essa particularidade que tem a nossa categoria. Nossa categoria aqui na Bacia de Campos, nós temos plataforma, temos um terminal que é mais uma refinaria, temos áreas administrativas, então ela se faz cada vez mais presente. E o embate com a oposição, né? Um exercício importante, né? E que nós temos que estar muito atentos porque as urnas, elas sempre nos dão algum direcionamento, né? O político, nós somos seres políticos, o político que não entender o recado das urnas, ele está afadado ao fracasso. Então, penso que as urnas nos deram algumas sinalizações, né, de o que nós temos que fazer. Obviamente que nós vamos sentar, enquanto direção eleita, a direção atual, analisar todo o resultado eleitoral, né, e tirar daí as lições que a nossa votação nos deu. A votação da oposição também nós temos que avaliar, obviamente isso, né, que não podemos menosprezar, foi uma grande votação,
né? Não vou aqui dizer que não foi, foi, né? Uma grande votação. E nós temos que fazer toda essa análise para poder daí tirarmos os passos que a gente vai estar dando no próximo triênio.